Bem-vindo ao canal Relatos Assustadores. O mundo sobrenatural e a escuridão do desconhecido estará presente nas histórias que apresentaremos a seguir. Primeiro relato: A Fazenda Abandonada. Este é um relato de Alan, de 19 anos. Eu nunca vou esquecer aquela noite. Tudo começou quando minha família e eu decidimos passar um fim de semana na antiga fazenda da família, para escapar da agitação da cidade. Era véspera de feriado, e meu pai sugeriu: que tal passarmos uns dias no campo para sairmos dessa rotina da cidade? No começo ficamos animados. Um hotel fazenda? Perguntei. Meu pai respondeu: faz tempo que ninguém vai para a fazenda do tio Marcos, que tal irmos para lá e passarmos uns dias? Minha mãe achou uma má ideia, e retrucou ao meu pai: Você está doido, Tiago? O Marcos faleceu naquela fazenda faz anos, e ninguém vai lá há pelo menos 2 ou 3 anos. Mas meu pai foi incisivo. Aproveitamos para ver como está o local, se está em condições de vender, e aproveitamos e tiramos um tempo naquela paisagem. Não gostamos da ideia, mas acabamos concordando. Afinal, não seria mal sair da rotina da cidade. Mal sabíamos que essa escapada se transformaria em um pesadelo. Na sexta-feira à tarde, chegamos à fazenda e começamos a nos instalar na antiga casa de fazenda. O lugar tinha uma sensação estranha e antiga, com móveis empoeirados e um cheiro de mofo no ar. Eu lembro de ter ido umas 3 vezes para aquela fazenda, e nunca tinha me sentido confortável naquela casa, mas meu pai insistiu que era um lugar perfeito para um fim de semana tranquilo. A noite caiu rapidamente, a escuridão na fazenda sempre foi aterrorizadora. Decidimos acender uma fogueira no quintal e preparar salsichas para o jantar, como nos velhos tempos. Enquanto estávamos sentados em volta da fogueira, comecei a notar que os sons da floresta estavam ficando estranhos. Galhos quebrando, passos pesados e sussurros baixos enchiam o ar. Eu sabia que a floresta, próxima à fazenda, era assustadora à noite, mas algo não estava certo. Minha mãe tentou acalmar nossos nervos, dizendo que os sons eram apenas animais selvagens. Lembro-me que uma vez Marcos contou que havia visto uma onça naquela mata, mas os animais não iam até a fazenda. Disse minha mãe. No entanto, todos nós estávamos tensos, e não parecia ser apenas animais na floresta. Pareciam vozes distantes, como se alguém estivesse sussurrando palavras indistintas. Decidimos ir para a cama cedo naquela noite. Meu pai estava exausto, dirigindo até a fazenda, e não havia muita coisa para se fazer, não havia internet ou luz elétrica naquele local. Fui para o meu quarto e deitei na cama, mas não conseguia relaxar. Os sussurros na floresta continuavam, e eu podia jurar que ouvia passos se aproximando da casa. Eu estava prestes a chamar meus pais quando percebi algo terrível. Havia alguém na janela do meu quarto. Uma sombra escura e alta estava olhando para dentro, com olhos brilhantes e ameaçadores. Meu coração disparou, e eu não conseguia emitir um som. A sombra ficou ali, me observando, por um longo tempo, e então desapareceu na escuridão. Quando finalmente consegui gritar, meus pais correram para o meu quarto, mas o intruso já havia desaparecido. Eles não acreditaram no que eu tinha visto, insistindo que era apenas minha imaginação. Eu sabia que não era, e a sensação de medo não me deixou o resto da noite. Na manhã seguinte, decidi não mencionar o incidente da noite anterior. Queríamos aproveitar o dia na fazenda, e esperávamos que a luz do dia trouxesse alguma normalidade ao lugar. No entanto, a atmosfera na fazenda estava estranha. Não sabia o que era, mas tinha uma sensação bizarra de que alguém estava nos observando.
À tarde, decidimos explorar a floresta, apesar dos acontecimentos da noite anterior. Enquanto caminhávamos entre as árvores, percebemos que as árvores estavam marcadas com símbolos estranhos e sinistros. Eram desenhos de olhos, luas e outras figuras sombrias. Parecia algum tipo de culto ou ritual estranho. Enquanto continuávamos a explorar, encontramos uma clareira no meio da floresta. No centro da clareira, havia um círculo de pedras com uma fogueira ainda acesa no meio. Ao redor do círculo de pedras, havia bonecos feitos de palha pendurados em árvores. Pareciam grotescos e assustadores. Nesse momento, o silêncio da floresta foi quebrado por um grito agudo vindo de algum lugar nas proximidades. Parecia um grito de dor e desespero. Corremos de volta para a casa da fazenda, aterrorizados. À noite, estávamos todos tensos e apavorados. Não conseguia dormir, então fui pegar um copo de água, e vi algo que me fez perder o fôlego. A sombra que eu tinha visto na noite anterior estava de volta, pairando do lado de fora da janela. Eu acordei meus pais, mas quando eles olharam, a sombra havia desaparecido novamente. Mas eles finalmente começaram a perceber que algo terrível estava acontecendo na fazenda, mas ainda não sabíamos o que era. Na manhã seguinte, decidimos sair da fazenda o mais rápido possível. Embalamos nossas coisas e deixamos o lugar assombrado para trás. À medida que nos afastávamos da fazenda, o ar ficava mais leve, e a sensação de medo começou a desaparecer. Nunca descobrimos o que estava acontecendo naquela fazenda, e nunca mais voltamos lá. A experiência assustadora deixou cicatrizes em nossas mentes, e ainda hoje, não consigo esquecer as sombras sinistras, os sussurros na floresta e os gritos de agonia que ouvimos naquela noite aterrorizante. A fazenda permaneceu como um enigma, um lugar que escondia segredos sombrios que nunca seriam revelados. Será que era a brincadeira de alguém? Alguém que estaria naquele lugar, que estava vazio há muitos anos? Acho que nunca vou saber, e acho que não quero descobrir a resposta. Segundo relato: A Sinfonia do Mal. Eu costumava passar minhas férias de verão na fazenda da minha avó, uma propriedade isolada no interior. Naquela fazenda, vivi uma experiência sobrenatural que mudou minha visão do mundo para sempre. Meu nome é Kleber, tenho 25 anos. Conto essa história, que aconteceu comigo quando tinha apenas 16 anos. Eu estava no galpão, adorava aquele lugar. Lembro que fiquei tão entretido que não via as horas passarem. Minha avó costumava guardar antiguidades e objetos antigos naquele lugar. A janela estava aberta, e uma brisa suave entrava no galpão, refrescando aquele lugar abafado, e, com cheiro de pó. Lembro de ter visto um objeto novo naquele dia, parecia um pequeno porta-joias, mas como tudo naquele local, tinha uma aparência de antigo. Não resisti, e imediatamente abri aquela pequena caixa e sentei para mexer nela, quando comecei a ouvir uma música suave e etérea, como um violino distante. Aquilo era impossível, pois não havia ninguém tocando música na fazenda. Meus avós nem sabiam o que era um violino. Curioso, saí do galpão e segui o som até o celeiro, onde parecia estar mais alto. As portas do celeiro estavam entreabertas, e a luz da lua iluminava o interior. Quando entrei, percebi que a música vinha de uma caixa de música antiga no canto do celeiro. A caixa estava empoeirada e parecia não ter sido tocada em anos, mas a melodia era clara e cativante. Quando me aproximei da caixa de música, a música parou de repente, e eu me senti como se houvesse algo me observando. Olhei ao redor do celeiro, mas não havia ninguém à vista. Decidi voltar para casa, pensando que talvez tudo aquilo fosse apenas minha imaginação.
Na noite seguinte, eu estava no galpão novamente, tentando ignorar a experiência anterior. Mas, para minha surpresa, a música começou a tocar mais uma vez. Ela se arrastou até mim como uma melodia fantasmagórica, e eu não pude resistir à tentação de segui-la novamente. Desta vez, a música me levou a um estranho local, que nunca havia visto antes, que ficava nos arredores da fazenda. Fiquei gelado de medo. Como assim? Será que estava vendo aquilo mesmo? Aquele lugar parecia um antigo cemitério. As lápides eram antigas, cobertas de musgo e quase ilegíveis. Enquanto eu caminhava pelo cemitério, a música ficava mais alta, como se me guiasse até um ponto específico. Eu parei diante de uma lápide solitária no centro do cemitério. A inscrição na pedra estava desgastada, não conseguia ler o nome, mas tinha uma data de morte que remontava a mais de um século atrás. Enquanto eu olhava para a lápide, a música atingiu um tom, como se fosse encerrar a melodia, e, de repente, a lápide começou a tremer. Eu não podia acreditar no que estava vendo. Eu estava petrificado de medo, sem saber o que fazer. Continuei olhando aquela lápide. O medo tomava meu corpo, mas minha curiosidade era ainda maior. De repente, a música parou, a lápide estava inerte no chão. E senti um forte toque em meus ombros. Pulei de medo, com um susto. Olhei para trás, era meu avô. Você não deveria estar aqui, Kleber, ele me disse. Perguntei para meu avô, você viu, não viu? A lápide estava se mexendo. Ele olhava para aquele lugar, com uma expressão de medo, e negou que tinha visto algo, ou que existisse alguma música naquele local. Meu avô era um homem de poucas palavras, nunca comentou nada sobre aquele local, e, quando questionei, só dizia que existem coisas nesta terra que não devem ser reveladas ao mundo. Perguntei para minha avó se ela sabia que existia um cemitério ao redor da fazenda. Ela disse que sabia da existência, mas que seu avô nunca deixou ninguém se aproximar daquele local, nem mesmo ela. Ele nunca revelou nada sobre o local, nem mesmo para minha avó, a única coisa que dizia que aquele lugar deveria ser enterrado pelo tempo. Terceiro relato. O vaso antigo. Há alguns anos, tive uma experiência aterrorizante que mudou minha vida para sempre. Foi durante um verão na fazenda da minha família, um lugar remoto e cheio de segredos enterrados na terra. O que encontrei ao escavar um pedaço de terra naquela fazenda ainda me assombra. Minha família sempre soube que a fazenda tinha uma história misteriosa, mas nada poderia nos preparar para o que eu encontraria. Naquela tarde, meu pai me pediu para arear a terra próxima à casa. Ele queria preparar o canteiro para fazer uma surpresa para minha mãe. Enquanto minha pá afundava na terra, senti algo sólido no solo. Era como se a pá tivesse atingido uma rocha. Achei aquilo estranho, já que a terra na fazenda costumava ser macia e fácil de cavar. Decidi investigar e comecei a cavar com mais cuidado. Conforme escavava, meu coração começou a bater mais rápido, pois o objeto sólido que eu estava expondo parecia ser um pequeno vaso de cerâmica. Era um vaso antigo, com uma tampa selada com cera vermelha. Estava em perfeitas condições, como se tivesse sido enterrado ali há muito tempo. Com cuidado, retirei o vaso da terra e o limpei. Era decorado com padrões intrincados e desenhos misteriosos. A tampa selada parecia intocada, como se ninguém a tivesse removido desde que o vaso foi enterrado. Intrigado e curioso, levei o vaso para casa e mostrei a descoberta à minha família. Minha avó,
uma mulher sábia e cheia de histórias sobre a fazenda, ficou visivelmente perturbada quando viu o vaso. Ela nos contou uma pequena lenda local. Ela disse que em muitas décadas atrás, haviam relatos que existia uma bruxa aos redores da fazenda. E após perseguições e acontecimentos sobrenaturais, os moradores locais se juntaram para fazer justiça com as próprias mãos e capturaram aquela mulher, a quem atribuíam os acontecimentos sobrenaturais. O destino daquela suposta bruxa foi trágico, e minha avó não quis dar os detalhes. Minha avó também disse que esse objeto tinha muitos séculos e que podia conter segredos antigos e poderes sobrenaturais. Ela nos alertou para não abrir o vaso, pois poderia desencadear algo que não compreendíamos. Entretanto, a curiosidade e a sensação de que aquilo era apenas uma peça de cerâmica nos venceram. Meu pai, meu irmão e eu decidimos abrir o vaso naquela noite. Meu irmão insistia que poderia haver algo de valor. Será que poderia conter moedas antigas de ouro? Usamos um alicate para quebrar o selo de cera e, quando a tampa se soltou, um odor estranho e antigo encheu o ar. Dentro do vaso, encontramos uma pequena estatueta de madeira, esculpida com grande detalhe. Ela representava um ser humano, mas com traços distorcidos e olhos vazios. A sensação de estar diante de algo sinistro e sobrenatural era esmagadora. Mal tínhamos colocado os olhos na estatueta quando começamos a ouvir vozes sussurrando em nossa mente. Eram vozes indistintas, falando em uma língua que não conseguíamos entender, mas que nos preenchia com uma sensação de terror e desespero. Em um momento de pânico, tentamos devolver a estatueta ao vaso e selá-lo novamente, mas a tampa não se encaixou. As vozes se tornaram mais altas e ameaçadoras, e um frio intenso tomou conta da sala. A estatueta parecia se contorcer nas mãos de meu pai, e seus olhos, antes vazios. Fomos dominados pelo terror quando a estatueta começou a se mover sozinha, levitando acima do vaso. Era como se estivéssemos testemunhando uma manifestação sobrenatural. O pânico tomou conta de nós, e tentamos fugir da sala, mas algo nos impedia de sair. As vozes sussurrantes nos cercavam, e a estatueta continuava a flutuar, cada vez mais próxima. Em um último ato de desespero, minha avó correu até nós, segurou a estatueta e começou a recitar uma prece antiga em uma língua que nunca tínhamos ouvido antes. A estatueta tremeu e se contorceu, emitindo um som agudo e agonizante, antes de se desfazer em cinzas. As vozes sussurrantes desapareceram, e a sala voltou ao silêncio. Estávamos todos aterrorizados e perplexos com o que havia acontecido. Minha avó nos explicou que a estatueta continha uma presença maligna, um espírito antigo que tinha sido aprisionado naquele vaso por razões desconhecidas. E disse que essa oração era repassada por gerações entre os moradores locais. Era apenas uma lenda da região, mas, entre os mais antigos, todos a temiam. Ainda hoje, quando olho para a terra da fazenda, lembro-me daquele vaso lacrado e da estatueta maligna que ele continha. A experiência sobrenatural me ensinou que o mundo é cheio de mistérios insondáveis, e que devemos ter cuidado ao desenterrar o passado, pois às vezes, o passado não quer ser perturbado. Agradecemos sua atenção. Não esqueça de deixar seu like, se inscreva em nosso canal, e ative as notificações. Até o próximo vídeo.